Eu não sei o que é isso aqui, não. Bom, vamos lá, gente. Bom, e aí a gente chega nas crenças, tá? Bom, então as crenças são ideias ou entendimento mais profundos, frequentemente desarticulados, que os pacientes têm sobre si mesmos. Os outros, ai, ai, desculpa, os outros e seus mundos pessoais, que dão lugar a pensamentos automáticos específicos. Essas ideias não são, em geral, expressadas antes da terapia, mas podem facilmente ser extraídas do paciente e testadas. Tá, o que eu quis dizer com isso, gente? É, essas ideias, essas crenças de menos-valia, né, de desvalor ou desamor, que a gente já viu mais para frente, isso não vai cair, tá? Elas estão em nós, tá? Elas já estão em nós. O que acontece é que a gente vai vivenciando as situações e buscando estratégias para lidar com essas situações, tá? Então, nem sempre de maneira adaptativa, nem sempre de maneira funcional. Então, sabe aquela pessoa que repete com muita frequência algumas respostas disfuncionais, eu vou chamar popularmente aqui de erros, tá? Então, fala assim, pô, eu faço essa porcaria sempre, eu sempre faço isso comigo, né? Eu sempre insisto no mesmo erro. E aí sim é o que a gente está chamando aí dessas, é onde estão essas crenças. Porque, na verdade, por trás dessa ideia, né, simplista de que eu errei, existe uma crença de que eu não sou merecedora de alguma coisa. Então, sim, eu vou usar estratégias pouco funcionais, né, estratégias desadaptativas. A gente está falando isso lá nos esquemas, né? De maneira que eu insisto nesse erro. Então, é como se eu sempre. Peraí. É como se eu sempre me boicotasse. A palavra é essa, tá? Então, uma coisa que é muito popular entre a gente, né? Pô, parece que eu tenho o dedo podre, né, nos meus relacionamentos. Eu sempre escolho a pessoa errada, né? Eu tô sempre escolhendo uma pessoa que não me trata tão bem, ou que no começo são tudo flores e depois ela começa a me tratar mal, não me dá valor e tal. Será que é a pessoa que não te dá valor, ou você que não se dá valor e permanece numa relação que não é saudável, tá? Então, esse tipo de questionamento é o que a gente faz dentro de um processo psicoterápico, talvez não de maneira tão incisiva, né? A gente tem formas de fazer isso. E aí essas pessoas acabam expressando de uma maneira mais consciente essas crenças, tá? Então, isso aparece num processo psicoterápico. O quanto você se desvaloriza, o quanto você se menospreza, o quanto você não acredita em si mesmo e por aí vai. E o quanto o seu comportamento, os seus comportamentos ou essas consequências, né, desses pensamentos automáticos que eu falei, são persistentes e frequentes na minha vida. Então, eu estou sempre interpretando de maneira disfuncional alguma questão da minha vida, porque no fundo eu acredito que é isso que eu mereço, tá? E aí eu não saio do lugar, porque eu vou ficar insistindo nesse erro mesmo, ok? Até que eu me sinta, que eu me conheça um pouco melhor, que eu perceba o que isso provoca em mim, tá? Que eu acabei provocando em mim mesma e questionando, pô, mas será que eu sou tão ruim assim? Será que eu não mereço uma relação mais legal para mim? Será que eu não mereço correr atrás aí de um trabalho que seja mais interessante para mim? Então, enfim, é a partir daí que a gente começa a trabalhar, tá? Com essas crenças. Então, lembrando, elas não são conscientes. Bom, as crenças podem ser classificadas, então, em crenças intermediárias, que compostas, então, por regras, atitudes e suposições, tá? Então, a gente fala que elas estão entre a consciência, né, dos pensamentos automáticos, que são de fácil acesso,
E essa inconsciência aí da crença central, que tá mais, que é profunda, que seriam aquelas que eu falei, né? De desvalor, desamor, enfim. E as crenças centrais, que essas ideias absolutistas, rígidas e globais sobre sobre si próprio e o outro. Então, isso é importante, gente. As crenças, elas não dizem só da forma como eu penso sobre, né, sobre mim mesma, mas como eu enxergo, como eu imagino que o outro pense a meu respeito também. Olha que louco, né? Às vezes, assim, eu não tenho nenhuma evidência, mas eu vou falar assim, fulano não gosta de mim, fulano me acha incompetente. Por que que fulano te acha incompetente? É a forma como você entende qualquer coisa que essa pessoa faça com você ou para você, às vezes de maneira até bem intencionada. Por exemplo, o seu chefe te muda de função. E aí você entende, todo mundo fala, putz, que legal, você foi promovida. Mas se a sua crença é de desvalor, você vai entender, putz, está me tirando da minha função porque eu sou incompetente, está me colocando em outra porque é mais fácil. Tá? Então, o outro está me enxergando dessa forma também. Lembrando, isso não é consciente, ok? Bom, e as crenças intermediárias, embora então elas não sejam tão facilmente modificáveis quanto os pensamentos automáticos, elas são ainda mais maleáveis do que as crenças centrais. Geralmente, assim, né, a gente consegue atingir ou acessar essas crenças intermediárias com uma certa facilidade, tá? E elas são uma resposta, né, aos pensamentos automáticos. Então, elas dão dicas para a gente de como que a gente se enxerga realmente. Espera que tem alguém mandando aqui para mim. Ah, desculpa. Então, isso é importante a gente pensar também, tá? Crenças intermediárias compostas por atitudes, regras e suposições. Atitude, gente, que atitudes são essas? Esses boicotes que eu tô falando, por exemplo, eu insisti sempre em me comportar. Tem uma menina que ela fala assim, não, eu não quero namorar agora. Ela terminou um relacionamento de muito tempo, né? Então, ela estava falando assim para mim, que ela sempre começa a ficar, né, com uma pessoa, e aí, automaticamente, ela começa a boicotar essa relação, né? Então, ela começa a fazer cobranças, insistir em alguns comportamentos que não são muito funcionais. Ela sabe que o cara, tipo, não gosta que fique mandando mensagem quando ele tá trabalhando, aí que ela manda mesmo, sabe? Aí ela manda 10 mensagens por dia. Mas ela sabe qual é o resultado disso. Aí ela fala assim, eu sei que ele vai acabar não me ligando mais, que ele vai acabar não me dando mais atenção, tá? E aí, gente, microfone, por favor. Aí o que que acontece? Então, ela vai insistindo nisso, aí são essas atitudes mesmo. Ou então, uma outra menina que eu atendo também, que chegou para mim e falou assim, ah, o que que eu fiz aqui? Ah, ok. Deixa eu só salvar aqui, gente. Quase que vocês viram a prova. Ai, meu Deus do céu, essa coisa peluda. Então, assim, uma outra menina que eu falei que assim, tá tentando voltar com um relacionamento que ela já tem há 10 anos e que já sabe que é super disfuncional. Ela tem uma atitude que é assim, qualquer coisa que ele fale que seja contrária àquilo que ela espera dele, ela começa a chorar, ela implora para alguém levá-la embora para casa, e ela não quer nem escutar o que ele tem de resposta, tá? Então, se ela pergunta, outro dia eles estavam numa festa, tá, gente? Na quarentena. E aí, ela pegou e falou assim, você vai pagar sua parte da festa? Ela falou assim, não, não vou. Não tenho dinheiro. E aí, logo depois que ela falou, ele fez uma pergunta, tá? Eles não estão namorando, ele perguntou, você pode pagar a sua parte? Fala, não, não vou. E aí ela já saiu, batendo pé, batendo porta, gritando, falando que ela queria ir embora, que alguém me levasse ela embora, enfim.
essa é uma atitude que ela tem e que é recorrente, tá? Então não é uma coisa que ela faz esporadicamente, ela insiste em fazer isso todas as vezes. E ela sabe que isso deixa ele super irritado e que ele diz que é um dos motivos pelo qual eles não conseguem manter essa relação. Bom, e aí, então, a crença central, né, ideias absolutas, rígidas e globais sobre si próprios, outros, o mundo e o futuro. Bom, mais um pouquinho aqui sobre as crenças intermediárias. Gente, microfone, por favor. São atitudes, regras e suposições criadas para que o indivíduo consiga se adaptar e sobreviver à ideia absoluta e negativa que ele tem a respeito de si mesmo. O que acontece, gente? Aquilo que eu falei, ele insiste nessas atitudes e aí os pensamentos automáticos justificam, tá? Essas atitudes, tá? Essas suposições. Então, quando eu penso assim, uma amiga fala assim, nossa, que gatinho, olha, ele tá olhando para você. Seu pensamento, nunca ele vai olhar para mim. Isso já... Gracinha, Raquel! Que gracinha! Então, esse pensamento de, tipo, ele nunca vai olhar para mim, está justificando uma dessas regras de que, ou suposições de que eu nunca vou ser benquista, né? Ou chamar a atenção de uma pessoa interessante, ok? São mecanismos de sobrevivência criados para adaptação do indivíduo. Por que sobrevivência? Porque se eu já penso assim, eu não vou me arriscar, tá? Eu não vou nem tentar chamar linda sua mamãe. Eu não vou nem tentar chamar a atenção dessa pessoa, porque o que vai acontecer? E o meu medo de ser rechaçada, de que ele vai tirar sarro de mim, porque lembrem-se que a minha crença central é de menos-valia, é de desamor. Eu nunca vou ser amada, tá? Tá dando, gente, para vocês entenderem? Tá, né? Bom, e aí a gente chega então nas crenças centrais. Só. Bom, então na nossa experiência de vida, né, desde a infância, é possível desenvolver ideias negativas distorcidas da realidade, equivocadas pela percepção que temos sobre os eventos da vida. Por isso que eu falei para vocês, gente, essas crenças, elas surgem lá atrás, tá? Logo na infância mesmo, por qualquer situação. Lembrem-se da vulnerabilidade, tá? Então, uma criança que muda de escola, por exemplo, e que já tem uma dificuldade, ela estudava numa escolinha pequena, vamos pensar assim, e aí ela vai para uma escola grande, né, que tem um pátio grande, que tem muitas crianças, que tem muitas turmas, né? Isso acontece muito naquela transição, né, do prézinho para primeiro ano, enfim. E aí que se espera muito dela, né? O que vai acontecer? Naquele momento, se não for feito um bom trabalho de transição, ela pode ter muitas dificuldades, não pode? Emocionais, eu não estou só falando das acadêmicas, mas emocionais. Dificuldade de interagir com as outras crianças, dificuldade de interagir com a própria professora, aí o desempenho dela pode cair, né? Ela em casa, ela pode ficar mais irritada, ela pode se afastar das amiguinhas da escola anterior, porque agora ela é diferente, tá? E por aí vai. Essa situação, né, essa transição e essa dificuldade, que pode ser sim superada, tá? Ela pode deixar marcas nessa pessoa, tá? Ela pode... por quê? Porque essa forma como ela vai lidar com essa transição pode ser super positiva se ela encontrar, né, um respaldo da família, dos amiguinhos, da própria escola, enfim, né, dos novos coleguinhas, ou pode ser péssimo para ela e ela entender que ela merece passar por isso, que ela sempre vai passar por situações difíceis, que ela não vai conseguir reagir a essas situações, tá? E aí,
o que era para ser uma situação difícil, mas não impossível, dolorosa, mas não permanente, acaba se tornando uma crença central, tá? Que vai ser, sim, muito doloroso, que vai ser sempre muito difícil, que vai ser sempre... que eu vou ser sempre incapaz de lidar de uma maneira mais saudável. Tais ideias se enraizam em nossa mente e são incorporadas como verdades absolutas. Para mim sempre foi assim, então não vai mudar nada, tá? E geram sofrimento psicológico ao longo dos anos da idade adulta. Então, aquela pessoa que todas as dificuldades ela vai atribuir a ela mesma. Fulano, assim, a pessoa tá com a cabeça em outro lugar, mas aí fulano fala assim, não, você tá fazendo isso porque você não gosta de mim. Não tem nada a ver com você, entendeu? Você não é o centro do universo, você, né, nem estava no meu pensamento nesse momento, estou com outras dificuldades, mas a pessoa vai falar assim, não, mas é por minha causa, está acontecendo só por minha causa, é só para me espezinhar, é para me deixar irritada, é para me prejudicar, tá? Então essa é uma crença central que é muito frequente nas pessoas, tá? Ela está sempre atribuindo as responsabilidades dela aos outros e às situações que estão ao redor dela, tá? Aí tem as crenças centrais que podem ser, então, desamparo, desamor e desvalor. Eu acho que eu nem preciso falar disso, gente, porque não vai cair, tá? Mas é importante que vocês saibam, eu já falei aqui algumas vezes, né? Dei alguns exemplos, então espero que vocês deem uma olhada. Isso aqui é importante, então, que as crenças podem ser em relação a si mesmo, né, como eu citei acima, e em relação aos outros. Então, os outros são categorizados de maneira inflexível. São vistos como desprezíveis, frios, prejudiciais, ameaçadores e manipuladores, como eu acabei de falar aqui. Isso, gente, lembrando que quanto mais vulnerável você tiver, mais difícil ou mais irracional vai ser essa interpretação, e aí você começa a atribuir, então, né, ao outro, né, essas crenças mesmo, né? Então você vai ser sempre existe uma vitimização, né? Tudo que acontece é comigo e isso começa a ficar cada vez mais presente. Existem outras interpretações, mas a gente não precisa entrar muito nisso, tá? Não se preocupem, porque nos esquemas eu vou falar mais sobre isso. Também é possível desenvolver uma crença positiva em relação aos outros e em detrimento a si mesmo. Então, as pessoas são superiores, muito eficientes, amáveis e úteis, diferente de si mesmo. E em relação ao mundo, então, o mundo é injusto, o mundo é hostil, é imprevisível, é incontrolável e é perigoso. As crenças centrais, elas são conteúdos dos esquemas cognitivos mal adaptativos e agem como uma lente que afeta a percepção. Então, isso é, a pessoa passa a ver a situação apenas de um ponto de vista, equivocado, distorcido e exagerado. Com essas ideias na mente, a pessoa vai criando estratégias compensatórias para lidar com o sofrimento. Tais estratégias podem ser desadaptativas, trazendo desajustes emocionais. Então, exemplo, uma crença central, sou insignificante, a estratégia. É melhor eu me isolar, evitar aproximação. É você, Raquel, que está grifando para mim? Quem foi, gente, que grifou para mim? Bom, então meu assistente virtual aí e silencioso, por favor, grife isso aqui para mim, tá? Esse exemplo aqui, isso aqui é importante, tá bom? Ó, foi a Claudinha, eu não sei fazer isso. Gracinha, cadê ela? Ela sumiu. Ah, tá aqui, deitada. Grifa para mim, Claudinha, por favor. Aê. Então, sou vulnerável. Estratégia: agir com firmeza, dominar, evitar qualquer possibilidade de ser prejudicado. A gente consegue, né, gente, pensar em vários exemplos disso aqui. Lembrem-se que isso está presente na nossa vida nas mais diversas situações, tá? Então, é importante que a gente pensem nisso aqui. Tem uma pergunta que é bem isso aqui, isso que é óbvio que eu quero que vocês façam com um pouco mais de requinte, vamos dizer. Bom, deixa eu fechar aqui. Eu vou mandar para vocês, tá? Esses slides.
Deixa eu ver só o nosso tempo aqui. Fui eu! Acho que a gente ainda tem um tempo. Vocês têm alguma pergunta? Vocês querem que eu passe os outros slides? O que vocês querem? Ninguém tem nenhuma pergunta? Fala um pouco mais aí da crença, como lidar com a crença que você falou que vai pedir mais rebuscada, assim. Tá. Então, na verdade, é o seguinte, o que seria, então? A gente tem 3 níveis, né, de cognição aqui, ou de processamento, tá? Gracinha. Também tô gravando, vou mandar, vai ter que ser no YouTube, tá, gente? Porque senão vai ficar inviável, deve estar bem pesado esse vídeo. Primeiro, os pensamentos automáticos, então, que são aqueles que a gente consegue identificar, né, com um pouco mais de atenção. Eles são justificados são as justificativas das nossas crenças intermediárias, que são aquelas regras que a gente tem, suposições, ok? E aí, num nível mais profundo, lembrem da tela do desenho do abacate, que seria o caroço do abacate, então, crenças centrais, que são mais profundas. As crenças centrais, gente, elas já estão arraigadas, né? Cláudia, se você conseguir fazer isso para mim, eu te agradeço, porque esse computador ele não está comportando o aplicativo. E aí eu tenho que pedir para outra pessoa usar um outro aplicativo para ela mandar daquele jeito que eu mandei os outros. Tá? Então, se você tiver o aplicativo aí comprimir para mim, eu te agradeço. Bom, então o que acontece? Essas crenças centrais que surgem lá na nossa primeira infância, mas que estão no nosso inconsciente, elas vão sempre aparecer na nossa vida de maneira evitativa, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu começo a buscar estratégias de sobrevivência, eu começo a buscar estratégias ou formas de lidar com as situações que acontecem na minha vida de uma maneira que eu não sofra tanto por pensar que eu não sirvo para nada, por exemplo. Ou de que eu sou uma incompetente, ou de que eu não mereço ter relações saudáveis, ou enfim. Então, qualquer que seja essa crença que está lá, né, do desvalor, do desamor, enfim, que são essas 3, né, precisamente, e que estão no inconsciente, elas vão surgir através de regras, que são, por exemplo, evitar relações saudáveis. Porque, vamos pensar o seguinte, gente, uma pessoa que tem uma crença central de desamor, tá? Então, eu não vou ser amada por ninguém, eu não mereço ser amada por ninguém. O que vai acontecer? Se eu estou numa relação saudável, vocês concordam? Depende, elas são identificadas. Já vou falar, vou responder já, Malu, peraí. Então, o que vai acontecer? Eu tenho essa crença, né, de desamor, e aí eu vou buscar essas estratégias em suposições. Esse cara quer alguma coisa que eu não posso dar para ele. Ele tem algum interesse, ele não gosta de mim, tá? E aí, qualquer coisa que ele faça, por exemplo, né, um novo namorado, um cara super bacana, todo mundo acha ele muito legal, um cara, né? E aí, quais são os meus pensamentos automáticos? Por exemplo, se ele atrasa 10 minutos, vai falar assim, tá vendo? Sabia, eu tinha certeza que ele estava me traindo. Olha aí, 10 minutos, ele tá me traindo. E aí, esse pensamento automático é esse, mais uma vez, ai que merda, de novo o cara tá me traindo. Que vai ser, então, a manifestação dessa crença intermediária, eu não mereço mesmo ter ninguém, né, ou ninguém com quem eu me relacione presta, que está ali relacionada à minha crença central de que ninguém nunca vai me amar. As crenças são identificáveis? Sempre não, tá? E aí a gente tem 2 questões que são importantes. Os pensamentos automáticos, sim, é muito fácil de identificar. As regras e suposições, também. E aí a grande questão é que quando você identifica os seus pensamentos automáticos e a forma como você vai lidar com esses pensamentos e com as situações, o que vai acontecer? Você já tem um certo conforto, porque você já percebe onde eu estou errando, tá? E aí você vai buscar alternativas para se relacionar com o mundo, estratégias para se relacionar com o mundo. Aí essa pessoa fica confortável e o que ela vai fazer? Sai da terapia, tá?
Só que ela ainda não identificou aquilo que realmente está ali, né? Aquilo que é realmente muito incômodo. Então, não é uma regra, mas pode ser sim que ela tenha recaídas ou que ela volte a se comportar de acordo com essas crenças, tá? Que ela ainda não identificou, porque naquele momento ela estava mais vulnerável do que quando ela saiu da terapia, que ela já estava se sentindo fortalecida. Deu para entender? Deu, Malu? Dá um ok aí para mim. Beleza. Tá. Mais alguma questão, gente? Peraí, deixa eu abrir um slide aqui. Posso? Raquel, está sem som, liga para mim. Ai, com a sua mãe? Peraí, gente. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês que vai cair na prova. Tá aqui a tríade cognitiva, que eu já falei para vocês, tá? Visão negativa de si mesmo, do ambiente de vida e negativa do futuro. Ambiente de vida que pode ser do outro, tá? E do mundo também. Os modelos principais de disfunção do processamento de informações, então, são baseados aqui nos pensamentos automáticos, né? E nessas crenças. Aqui está falando delas, se elas são assim mesmo, elas são os outros. Tá. Tem uma questão, gente, que mais ou menos é isso aqui, tá? Então, isso aqui, lembrem-se, tá? Eu acho que isso aqui é um modelo que é um modelo da TCC, tá? Então, aqui engloba tudo que a gente está falando, a forma, preste atenção, a forma como a TCC vai trabalhar, tá? Com esses processos cognitivos, tá? Então, aqui tem, né, a situação ativadora, que vai ativar, então, os pensamentos negativos, que vai provocar, então, reações emocionais, que vão causar sintomas físicos, que vão gerar comportamentos. E tais comportamentos reforçam esses pensamentos, ok? Nessa questão, eu coloquei lá, não é para colocar do filme, obviamente, ela está bem parecida com essa aqui, mas é basicamente esse modelo aqui que eu quero que vocês trabalhem, porque aqui ele vai englobar tanto a tríade cognitiva, né, quanto todos esses questionamentos que a gente fez até agora das crenças. Né? Onde que está a crença aqui? Qual é a crença da tristeza? Tá? Então, prestem atenção. A gente tem aí mais 10 minutos de novo. Isso aqui não. A vulnerabilidade está aqui. Deixa eu abrir outro aqui, gente, para mostrar para vocês o que eu quero que vocês vejam também. Aqui ela fala bem do comecinho, tá? Então, aqui fala da teoria psicanalítica. Leiam esses slides, são os primeiros que eu mandei para vocês. Eu reenviei, tá, no WhatsApp. Se vocês quiserem, eu mando de novo para vocês agora, logo quando a gente acabar aqui, tá bem? Então, aqui fala de toda a parte histórica dele. Isso aqui é importante, gente, ó. Aqui da raiva. Só um minuto. Vou mandar. Então, isso aqui é importante. Tá. Aqui, gente, qual foi a proposta do Beck? Tá? Prestem atenção. Proposta do Beck. Claudinha, amor da minha vida, por favor. Então, ele propôs que os sintomas de depressão poderiam ser explicados em termos cognitivos, como interpretações tendenciosas das situações atribuídas à ativação de representações negativas de si mesmo, do mundo pessoal e do futuro. Prestem atenção, então tá marcadinho. Aí aqui tá a tríade, de novo.
outro modelo que é da mesma forma que estava ali. Eu, pessoalmente, acho aquele modelo que eu mostrei para vocês agora, tá? Da tristeza, mais explicativo. Ele está mais didático do que esse aqui, porque ele já tem todos esses elementos, tá? Mas, vamos lá. Tem um gatilho, como eu dei o exemplo aqui para vocês, bateu na porta. As crenças mal adaptadas seria, sei lá, sempre acontece alguma coisa na minha aula. Processos de atenção aqui, de repente eu estou muito ansiosa, né, para poder falar tudo para vocês, enfim. Uma avaliação cognitiva mal adaptada, então relacionada a essa crença mal adaptada aqui, olha aqui a flechinha, né, sempre acontece alguma coisa na minha aula. E aí isso aqui vai provocar o quê? Os sintomas fisiológicos, as respostas comportamentais e a experiência subjetiva, que é a minha emoção, ok? Tanto esse quanto o modelo que eu dei ali do filme que tá a tristeza, tá? Eles estão iguais, tá bem? Mas eu acho o outro mais didático. E aí, como é que ele vai fazer aqui, então, né? Quando ele descobre isso, quando ele percebe isso, o que ele vai fazer com essas distorções aqui, né? E com essas pessoas deprimidas, então. E aí, então, aqui é importante, ele provoca, então, provocá-los no aqui e agora, perceber esse viés negativo do pensamento, resultou em significativa melhora do humor desses indivíduos. Então, super importante também. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não. Então, até aqui, gente, essa parte inicial aqui, tá? São 3 questões dissertativas. Então, a forma como ele pensou, né, os questionamentos acerca da teoria psicanalítica, depois disso, a forma como ele foi lidar com, né, com essas pessoas deprimidas com quem ele estava trabalhando até então, né? O que ele vai fazer com esses pensamentos negativistas? Ok, eu já descobri que existe a tríade cognitiva. O que eu vou fazer com isso? Tá? Além, então, dos pensamentos automáticos, crenças intermediárias e centrais. E aquele modelinho lá que eu coloquei da tristeza, né, que é o modelo conceitual da TCC. Tá? Então, vocês vão ter 2 diagramas aí que vocês podem utilizar para responder uma questão. Ok? Mais alguma pergunta, gente? Vocês estão com alguma dúvida? Eu vou reenviar os slides todos para vocês, eles já estavam separados aqui, eu reenvio. Agora é com vocês, agora vocês podem falar. A cara desse jeito tá no ânimo. Pode pedir, Cláudia, pode pedir. Gente, façam tranquilos, tá? Eu gostaria realmente assim que vocês tentassem entender, né? A TCC ela é muito gostosa, assim, não fiquem presos, né? Essa parte rígida, né? Ela não é rígida. Se vocês entenderem, né, essa historinha das 2 mãos, como, né, que esses pensamentos surgem, o que surge, né, através desse pensamento automático aqui, vocês podem pedir socorro, que eu dou socorro para vocês, tá? Mas está muito tranquila. Eu tentei mostrar para vocês aqui, tanto que esses slides já estavam aqui separadinhos, tudo que vai cair mesmo, tá? Então tem sempre um textinho, uma pergunta que não é nada de... Como que faz? Ah, faço. Eu vou desenhar a mãozinha e vou colocar para vocês, então. Mando com foto, pode ser? Pode, né? Vou fazer e mando para vocês também. Mandar daqui a pouquinho. Eu acho que assim, gente, façam com tranquilidade, lembrando então, tá? Que vocês vão ter até sexta-feira, ok? Às 11 horas. Não deixem para o final, tá? Procurem ir fazendo. Diga, Poliana, pode falar que tô te vendo aqui. Porque vocês vão ter muitas, né, provas aí até o final da semana. Então, vão fazendo à medida que a gente for mandando, tá? Para vocês não acumularem e também não deixarem a prof louca, viu?
Poliana, vai estar gravado, tá? A Cláudia gravou aqui, né? A tela ela vai compactar e mandar. Você vai conseguir mandar pelo WhatsApp para mim, Cláudia? Denise, aí eu vou fazer aqui, eu mando no seu WhatsApp, talvez, porque eu tô gravando tela, entendeu? Aí vai aparecer tudo que a gente tá falando aqui. Não, ótimo, ótimo. O meu também tá gravando. Tá gravando? Tá gravando. O meu também tá. Eu vou disponibilizar tudo do jeito que a gente tá falando aqui, gente, tá? A única questão é essa que eu tô falando para vocês, assim, que hoje eu não consigo compactar. Não, mas aí você vai ver, tá? É só você olhar lá ver os vídeos de novo, tá? A matéria tá toda ali. Vou enviar para vocês todos esses slides novamente, da revisão, e mais esses dois aqui, que vocês já têm em algum lugar, ok? Tá grifado, né? Tudo que eu vou pedir, eu acho que vocês já anotaram. O restante, leiam, mas não vai precisar nesse momento. A gente vai precisar ir para a segunda etapa. E é isso, gente. Eu acho que se vocês... Eu vou mandar tudo para vocês agora e vou fazer o desenho da mão e mandar. E aí a Cláudia manda para mim aqui e vou postar também no YouTube e mando o link para vocês. Ok? Gente, é isso. Que vocês façam uma boa prova, tranquilos. Tá bom. Tá? Qualquer coisa eu tô por aqui. Que dia que vai mandar a prova, Denise? Segunda-feira que vem, 8 horas da manhã, todos os professores vão postar a prova. Tá? Eu vou ver direitinho quais são... Vai ser no EBGIS. Vai. Tá? Então vai estar lá por disciplina, tudo direitinho. 3 questões dissertativas, ok? Mais alguma Manda no pergunta? e-mail também, Obrigada. Denise. Eu acho que Porque a gente está esperando, gente, as orientações, tá? Mas eu acredito que seja também. Tá? No e-mail e no para WhatsApp. Cândida. Mandar no e-mail e no WhatsApp. No WhatsApp, no e-mail da turma e na WebGIS. Eu acredito que sejam os 2 canais mesmo, né? Porque senão nós vamos ficar loucos aqui mandando pelos 3, mas porque eu tenho que mandar para os 3. Lembrem-se que eu vou mandar as 2 provas ao mesmo tempo, tá, gente?